Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à exposição da carta de Tiago. Portanto, abra a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículos de 5 a 8. Tiago capítulo 1, versículos de 5 a 8. Vamos dar então continuidade à exposição desta carta escrita por Tiago. Mesmo assentados, como de costume, muita reverência, porque é a palavra do nosso Deus. E quando nós estamos lendo a sua santa palavra, é Deus falando com a igreja. Então vamos escutá-lo dentro daquilo que Ele quer nos dizer. Versículo 5 até o versículo 8 do capítulo 1 nos diz o seguinte: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que nos dá de estar aqui e agora de ouvir a tua palavra. Essa oportunidade é ímpar e nós reconhecemos, ó Deus, que é um privilégio que o Senhor tem nos dado nesta noite. Portanto, fala, Senhor, aos nossos corações. Que os nossos corações estejam prontos a ouvir a tua palavra, ser exortado por ela e também edificado por ela. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta ela foi escrita por Tiago. Tiago era meio-irmão de Jesus. Ele escreve esta carta cerca de 49 depois de Cristo. E ela foi endereçada a alguns irmãos que foram dispersos, que foram perseguidos em Jerusalém. Houve uma grande perseguição ao povo de Deus naquela época. E o povo de Deus, então, muitos saíram da sua terra natal e começaram a habitar em outras regiões. Então, Tiago escreve esta carta aos irmãos que foram dispersos, tanto é que ele fala que se encontram na dispersão. No versículo 1, ele diz que escreve a esses irmãos que se encontram na dispersão, ou seja, dispersos. E ele então escreve esta carta a esses irmãos, e o propósito desta carta é trazer maturidade espiritual, uma vez que esses irmãos tinha passado pelo processo de conversão há pouco tempo, portanto eles eram neófitos, eram novos na fé. E agora Tiago, extremamente preocupados com esses irmãos que foram dispersos, que foram perseguidos e tiveram que sair da sua terra natal, mas que estavam também passando por perseguições, por privações no lugar em que eles estavam inseridos. Então Tiago, preocupado com essa situação desses irmãos, escreve esta carta para trazer maturidade espiritual. Tiago, já de primeira, ele vai falar nos versículos de 2 a 4, que foi o texto que nós pregamos no domingo passado. Ele vai falar a respeito de provações. Tiago vai mostrar que as provações, elas são compatíveis à vida cristã. Por isso ele diz que nós não devemos estranhar quando nós estivermos passando por provações, porque todos nós passamos por provações. Tiago vai mostrar então que essas provações, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, que essas provações são variadas, ou seja, elas são de várias tonalidades.
provações difíceis, umas mais fáceis e outras que muitas vezes vão além das nossas forças. Tiago vai dizer que nós enfrentamos provações desta maneira. E aí, por fim, ele fala que essas provações que vêm sobre nós, elas trazem ensinamentos sobre as nossas vidas. E agora, chegando no texto que nós acabamos de ler, que tem tudo a ver com provações, Tiago vai mostrar, irmãos, que nós precisamos pedir, ou seja, nós precisamos nos colocar diante de Deus em tempos de provações. Uma vez que nós somos provados, Tiago vai mostrar aqui qual deve ser a nossa postura diante das provações. Ou seja, ele vai mostrar como nós devemos lidar com as provações. Lembrando que provações não nos levam a cair diante de Deus, mas nos leva a ter um amadurecimento diante de Deus e forja em nós o caráter de Cristo. Então a pergunta que fica é: como lidar com as provações? Tiago vai mostrar logo nos primeiros versículos do capítulo 1, que quando nós somos provados, nós necessitamos de sabedoria. De pedir sabedoria, de pedir entendimento. Quando estamos sendo provados, irmãos, nós precisamos de um discernimento espiritual daquele momento. Nós precisamos de sabedoria vinda de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós não pedimos esta sabedoria, vamos lidar de forma errada em relação às provações das quais nós estamos enfrentando. A falta de sabedoria nos traz uma confusão tão grande em nossos corações e nossas mentes, que muitas vezes, em vez de nós entendermos que é uma provação da qual nós estamos passando, nós muitas vezes trazemos o seguinte adjetivo: estamos sendo tentados. E Deus não tenta ninguém. Portanto, nós precisamos de sabedoria, e a sabedoria é mais do que conhecimento. Às vezes a gente confunde sabedoria e conhecimento, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as duas devem andar juntas, porque sabedoria é o uso correto do conhecimento. Ou seja, Tiago está mostrando ali para aqueles irmãos que eles precisavam ter sabedoria para que eles pudessem usar corretamente o conhecimento que eles tinham a respeito de Deus. Quer ver um exemplo de conhecimento e sabedoria? Você sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que todas as coisas foram criadas por Deus por meio da sua palavra, e todas as coisas vieram a existir sem nenhuma matéria-prima. Deus disse: haja isso, e veio a existência. Nós sabemos dessas coisas, e isso é conhecimento. Sabedoria é entender que esse Deus que fez todas as coisas e que sustenta todas as coisas, Ele está no controle da minha vida. Então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Um outro exemplo que nós podemos destacar: nós podemos conhecer muito sobre as Escrituras Sagradas, mas o conhecimento não é suficiente. Precisamos da sabedoria vinda de Deus para colocarmos em prática o conhecimento que nós temos da palavra. Portanto, Tiago diz que diante das provações, nós precisamos da sabedoria. A sabedoria de Deus. Por que sabedoria de Deus? Porque a sabedoria de Deus nos faz olhar para a vida com a ótica de Deus, nos faz olhar para as situações com os olhos do Senhor, nos faz olhar para as provações da maneira como Deus olha as provações. Por isso, a sabedoria da qual nós necessitamos, ela tem que vir do alto, não de nós mesmos. Às vezes, meus queridos, nós pedimos para Deus resolver as nossas situações, e não está errado, nós devemos fazer esse tipo de oração, mas nós deveríamos frequentemente pedir a Deus sabedoria para também resolvê-las. Nós devemos também pedir sabedoria para Deus nas tomadas de decisões. Nós não podemos dar um passo sequer sem esta sabedoria em nossos corações, nos conduzindo e nos orientando diante das adversidades da vida, diante também das decisões que nós devemos tomar. Nós precisamos de sabedoria. Irmãos, eu acredito que um homem sábio, antes de agir,
ele pede a Deus sabedoria. O tolo age antes e depois de agir, tudo dá com os burros na água, e aí então ele pede ao Senhor que conserte tudo aquilo que ele estragou. Quantas vezes, irmãos, as pessoas deixaram de pedir sabedoria de Deus, tomaram as suas próprias decisões diante das provações, diante das dificuldades da vida, e depois de um certo tempo em que não consultou a Deus, não pediu a sabedoria divina, agora se prostra diante do Senhor para que o Senhor corrige os seus erros, os seus estragos. E vamos ser sinceros, irmãos, se tem alguém especialista em fazer errado, somos nós. Você pode entender no seu coração que muitos dos seus problemas foram causados por falta de sabedoria. Muitas situações elas seriam evitadas se nós tivéssemos pedido ao Senhor e clamado ao Senhor: Senhor, nos dê sabedoria para lidar com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com o meu casamento. Senhor, me dá sabedoria para lidar com os problemas, as adversidades, as provações da vida. Uma vez que nós não estamos imunes então a essas provações, é dever de cada um de nós solicitar a Deus sabedoria. Tiago então vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Uma vez, irmãos, que nós precisamos pedir sabedoria, eu faço a seguinte pergunta de forma aplicativa às nossas vidas: aonde você tem procurado sabedoria? Você tem tomado as suas decisões pautadas no seu conhecimento ou pautadas na vontade de Deus? Como eu disse, muitos problemas seriam resolvidos se nós consultássemos a Deus mais vezes. Mas o texto dá continuidade. O texto mostra que nós precisamos buscar sabedoria para que haja em nós maturidade. O imaturo não consegue buscar em Deus sabedoria. O imaturo tenta resolver por si só as suas questões, mas o povo de Deus busca sabedoria. Quando somos provados, o texto nos ensina que precisamos conhecer o caráter desse Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? O texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar algumas qualidades do caráter de Deus, e aqui Tiago nos ensina 3 coisas a respeito do caráter de Deus. No versículo 5, quando ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-ás concedido. Ou seja, a primeira coisa sobre o caráter de Deus é que Deus é doador. Deus é doador. E se você for olhar para toda a história, desde Gênesis até aqui, você vai perceber que nosso Deus sempre quis abençoar e doar. O grande fato, ou a grande prova disso, é que do prazer de Deus em doar, é quando Ele ali cria todas as coisas no jardim do Éden, prepara um cenário belíssimo, e chama aquele lugar de Éden, que no hebraico tem o seguinte significado: lugar de delícias. E naquele lugar de delícias, todo preparado por Deus, doado por Deus, depois Deus cria o homem e o coloca naquele lugar. Portanto, Deus é doador. O texto diz que Deus dá. É concedido quando você pede sabedoria. Ou seja, Deus não rejeita esse tipo de oração. O prazer de Deus é atender esse tipo de oração, em nos dar sabedoria para lidar com as questões da vida. Como é que está seu casamento? Como é que está o seu relacionamento conjugal, meu querido e minha querida? Como é que está o seu relacionamento no trabalho? Como é que está a sua vida espiritual? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque você precisa da sabedoria de Deus para lidar com o seu casamento. Você precisa da sabedoria de Deus para lidar com a sua vida espiritual, com os seus desejos carnais, com os seus apetites desenfreados.
Nós precisamos dessa sabedoria, e o texto diz que Ele é doador desta sabedoria. Pensa numa oração que Deus não nos nega, a resposta positiva é essa: Senhor, me dê sabedoria. Diz o texto que é concedida. Esta é a primeiro atributo desse caráter de Deus. Ele é de natureza doadora. Mas há uma segunda lição aqui a respeito do caráter de Deus. Se encontra ainda no versículo 5. Deus é a fonte da sabedoria. Ele diz: peça a Deus. Peça a Deus. Ele é o doador. Ele é generoso em nos doar. Peça a Deus. Às vezes, irmãos, a gente passa por tantos problemas, e muitas vezes nós queremos consultar pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus. Às vezes o colega lá de trabalho, às vezes o amigo, o vizinho. O texto está dizendo: peça a Deus. Peça a Deus. Porque a fonte da sabedoria procede do Senhor, vem do Senhor. Inclusive Provérbios fala muito sobre sabedoria, e sabedoria em Provérbios está apontando para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a sabedoria. Então todas as vezes que você olhar lá em Provérbios sobre sabedoria, está apontando para Jesus. Ele é a sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria. É nele que nós devemos buscar. Mas uma terceira coisa que o texto nos fala a respeito desse caráter de Deus é que Ele nos dá liberalmente. O versículo 5 diz que peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, irmãos, Deus nos dá a garantia de que nos vai dar a sabedoria de maneira ilimitada. Vocês lembram do rei que precisou de sabedoria para governar uma nação? E aí, em um dado momento, ele ora a Deus, porque ele recebe ali o trono do seu pai, Salomão. Ele recebe do seu pai, Davi, o trono. E agora ele tinha que governar. E ele se sentiu tão imaturo diante daquela situação, e em um dado momento o Senhor pergunta para ele: o que você quer que eu te dê? E aí ele diz para o Senhor: sabedoria para que eu possa governar esta nação. O que foi dado a Salomão? Sabedoria da qual ninguém em toda aquela época tinha semelhança. Ninguém. Salomão era um homem fora da curva. Era um homem extraordinário. Os reis, rainhas de outras nações iam até Salomão, e Salomão era admirado por todos, irmãos. Mas quem deu a sabedoria a Salomão foi o Senhor. Mas quando Salomão começa a pisar na bola com o Senhor, e esta sabedoria ele vai perdendo, qual foi o fim de Salomão? Destruição. Salomão envolveu com outros deuses, se distanciou do Deus Altíssimo, porque não foi conduzido pela sabedoria de Deus. Portanto, igreja do Senhor Jesus, quando somos provados, precisamos conhecer esse caráter doador de Deus. Precisamos conhecer que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Precisamos entender que Ele nos dá liberalmente, Ele não nos nega. Aqueles que buscam o Senhor encontrarão no Senhor essa sabedoria. Salmo de número 66, versículo 20, o salmista diz exatamente isso, quando ele diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria. Por fim, queridos, como lidar com as provações? Primeiro, quando somos provados, precisamos pedir a Deus, buscar em Deus sabedoria.
Segundo, quando somos provados, nós precisamos conhecer esse caráter doador de Deus, essa benevolência de Deus em nos dar aquilo que tanto nós necessitamos. Terceiro, quando somos provados, irmãos, como lidar com as provações? Tiago vai dizer que quando somos provados, nós precisamos orar pedindo sabedoria, mas orar com fé. Com fé. Capítulo 1, versículo de 6 a 8, ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz que nós precisamos pedir com fé. A convicção. Sabe quando você termina de orar, você sai daquele momento de oração e diz: eu vou receber isso do Senhor. Eu vou receber essa dádiva do Senhor, porque eu sei que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Às vezes, irmãos, nós iniciamos as nossas orações com uma incredulidade tão grande. Às vezes, irmãos, nós estamos diante das provações, dos problemas, das circunstâncias adversas e não temos a fé de que Deus pode mudar as coisas em nossas vidas. Hoje nós cantamos um cântico pela manhã, exatamente isso, que Deus tem poder para mover montanhas e fazer aquilo que lhe agrada, e tem mesmo. É preciso pedir com fé, é preciso pedir com convicção. Eu vou receber do Senhor. Eu estou com um problema seríssimo no meu casamento e eu preciso de sabedoria, e eu vou na fonte e vou voltar dessa fonte com a sabedoria necessária para lidar, porque o meu casamento não pode ser destruído. O meu casamento é até que a morte os separe. Eu não vou perder o meu filho para as drogas, eu não vou perder o meu filho para a criminalidade. Vou pedir a Deus sabedoria para que eu possa cuidar dele, para que eu possa ter as palavras certas no momento certo para atingir o seu coração como uma flecha. Nós precisamos de sabedoria. Nós estamos perdendo os nossos filhos, nós estamos perdendo casamentos, irmãos. Nós estamos perdendo tantas coisas porque nos falta sabedoria. Porque quando pedimos a Deus, pedimos duvidando. E aí Tiago vai ilustrar, irmãos, aqui. Ele compara o homem que ora a Deus, mas que duvida da sua oração, que duvida do poder de Deus. Primeiro ele diz que o homem que ora duvidando, ele é como as ondas do mar. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele quer dizer o que, irmãos? Sabe a onda do mar? Não sei se os irmãos tiveram esse privilégio de conhecer o mar. Ele está ali oscilando, às vezes uma onda lá em cima, outras ondas lá embaixo. Inclusive nós perdemos a medalha de ouro com aquele surfista Gabriel Medina, porque ele estava aguardando a onda perfeita para tirar a nota máxima, e ele tinha potencial para tirar uma nota máxima, e ele foi aguardando, de repente estourou o seu tempo e já não veio mais onda, e ele perdeu a medalha. Isso mostra, irmãos, que as ondas do mar, elas oscilam, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, e muitas vezes é assim que nós estamos diante do Deus Altíssimo a qual nós servimos, oscilando entre a fé e a incredulidade, fé, incredulidade, fé, incredulidade, e em alguns momentos nos permanecemos na incredulidade, e de repente alguém nos desperta e nós estamos num momento de fé, mas logo depois na incredulidade. Esse é o homem que pede sem fé. Ele oscila. Ele compara ao homem que pede sem fé como duas mentes em um só corpo. Ele diz no versículo 7: Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa,
homem de ânimo dobre. É como se ele estivesse dizendo aqui que duas mentes em um só corpo. É estranho isso aqui, porque eu ainda não consegui conhecer uma pessoa que tem duas mentes em um só corpo. Por exemplo, eu tenho duas filhas. Eu tenho a Érica e a Cálita. Uma pensa de uma forma, a outra pensa de uma outra forma. Eu lembro quando a Cálita ainda morava com a gente, às vezes eu brincava com a Cálita algumas situações, né? A gente brincava de luta, não sei se ela lembra disso, e fazia assim, brincava um com o outro, e aí ela fazia assim, aquele soco mais devagar em mim, aquela coisa toda. Aí uma vez eu fui brincar com a Érica, pensando que era a mesma mentalidade, e aí ela pá em mim, eu falei assim, essa aqui já não dá. Você já parou para pensar uma só pessoa com essas duas mentes? A Bíblia diz que o homem que pede e não pede com fé é como esse homem em um só corpo, duas mentes. Uma só mente, irmãos, é difícil de você entender. É difícil você compreender a mente das pessoas. Agora imagine uma pessoa com duas mentes. Aí ele está querendo dizer o quê? Que um homem que não tem fé é esse homem de ânimo dobre, com duas mentes. Uma hora está ali, outra hora está aqui, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. Talvez ele esteja pensando aqui na bipolaridade. De repente está bom, mas de repente está ruim. De repente está naquela fé, de repente andando na incredulidade. Ele compara o homem como se tivesse duas almas em um só corpo, quando ele diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante em seus caminhos. É como se Tiago estivesse dizendo que o homem que pede e pede sem fé é como se ele estivesse andando entre dois caminhos, cocheando entre dois caminhos. Como é que você pode andar entre dois caminhos? Que caminhos são esses? O caminho da fé e o caminho da incredulidade. Tiago diz que este homem não obterá do Senhor. Aí o resultado então de um homem de ânimo dobre, de um homem que tem duas mentes em um só corpo, de um homem que pede as coisas para Deus, mas pede sem fé, o resultado é, esse homem não obterá nada de Deus. Irmãos, a fé é um veículo. É um veículo para Deus nos abençoar. Deus tem prazer quando você crer nele, quando você confia nele. Sem fé, irmãos, a Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus. A fé é um elemento essencial para a vida cristã. A fé é essencial. Das qualidades do cristão, para alguém reconhecer o cristão, é exatamente a fé. E a nossa fé, irmãos, ela não é uma fé escura, não é uma fé em que nós pulamos no escuro, mas é uma fé, irmãos, onde nós encontramos a lógica na palavra de Deus. É uma fé que nos leva a entender, a compreender a grandeza de Deus, do Deus que fez todas as coisas. Vamos fazer um exercício? Por gentileza, levante, igreja, aqueles que puderem. Quem estiver amamentando, por gentileza, continue sentado. Mas quem puder, levante. Eu peço agora aos irmãos, feche os seus olhos. Não abra os seus olhos. Senta. Vou pedir para alguém aqui. Alguém duvidou que o banco iria te sustentar? Pode abrir os olhos. Alguém falou assim, nossa, na hora que eu sentar agora, esse banco cai. Por mais que você tenha engordado, eu acredito que você não desconfiou do banco. Você pode ter pensado, o que o pastor vai fazer, né, ir agora para frente, mas eu acredito que em nenhum momento passou pela sua cabeça, o banco vai quebrar e eu vou cair. E os irmãos vão rir de mim. E assim, irmãos, eu não posso prometer que eu não iria rir, mas assim, graças a Deus ninguém caiu.
Mas em nenhum momento você creu que esse banco ia cair. Você pensou talvez uma série de coisas, o que o pastor vai fazer depois disso aqui. Mas em nenhum momento, certamente não passou pela sua cabeça: se eu sentar nesse banco de qualquer jeito, ele vai destruir, ele vai se desmanchar e eu vou cair. Você acreditou que o banco iria sustentar você de tal forma que você nem pensou nessa segurança. É assim que é a fé que nós devemos ter com o Senhor. As adversidades não devem roubar de nós a fé. Nós devemos fazer como Jó diante da maior adversidade de sua vida, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó numa situação terminal, pobre, sem apoio, nem da esposa, nem dos amigos, mas apoiando-se em Deus. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Igreja do Senhor, peça e peça com fé. Meus irmãos, qual é o resultado de alguém que não pede com fé? Fracasso na oração. Esse é o primeiro resultado. Segundo resultado é inconstância espiritual, ou seja, você jamais vai chegar à maturidade espiritual quando você deixa de pedir com fé. Portanto, queridos, Tiago está preocupado com esta igreja, com esse povo, melhor dizendo, dispersos, perseguidos, longe de sua terra natal, longe dos seus patrícios, longe de suas famílias, perseguidos em uma outra região. Então Tiago escreve dizendo a esses irmãos: olha, provações fazem parte da vida, são de várias tonalidades, mas Deus derrama graça sobre vocês. Mas vocês precisam aprender a respeito das provações, vocês precisam aprender a lidar com as provações. E o que Tiago nos ensina? 3 pontos para nós aprendermos a lidar com as provações. Eu quero repetir dizendo que quando somos provados, nós precisamos de sabedoria, porque senão você vai fazer besteira. Primeira aplicação: busque no Senhor. Busque no Senhor. O presbítero perguntou, falou sobre oração. E a minha pergunta é: quantas vezes você tem se dobrado diante de Deus? Eu quero dizer que ainda está pouco. Eu não sei quanto, você nem me respondeu, mas é pouco. Quanto mais nós irmos à fonte, mais nós receberemos. Nós precisamos ir mais à fonte, irmãos. Precisamos de oração. Quer ver um exemplo legal? Reunião de oração, onde nós estamos orando por você. A gente tem orado por você, sabia disso? Venha para a reunião de oração, orar pela sua família, seus filhos, na terça-feira, 17h30, colocando aqui os seus filhos diante de Deus, colocando o seu casamento diante de Deus, buscando o Senhor, pedindo o Senhor: me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para lidar com o meu casamento, me dê sabedoria para lidar com os meus filhos. Nós precisamos disso, irmãos. Quando eu estou passando por provações, nós precisamos conhecer esse caráter doador de Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria, não só de toda sabedoria, irmãos, mas de todas as bênçãos. A Bíblia diz que todo bem procede de Deus. Veja bem, irmãos, nós temos à nossa disposição, em todo o tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, um Deus que nos ouve. Você pode estar lá dirigindo o seu carro em uma viagem distante, e de repente você lembra de uma situação, e mesmo dirigindo, você pode buscar em Deus, porque Ele é a fonte de toda sabedoria, Ele é doador de todo o bem sobre as nossas vidas. Você pode levantar de madrugada, aflito, chorando, angustiado, e buscar o Senhor, e Ele estará lá para te ouvir. Isso é fantástico, irmãos.
Isso é fantástico, fantástico saber que Deus está à nossa disposição, ouvindo. É um Deus que não rejeita a oração do seu povo. Olha que coisa mais bela. A minha esposa diz que quando eu estou deitado, porque é o seguinte, irmãos, quando chega a hora de dormir, eu deito e já durmo, eu não fico rolando na cama. Aquele negócio, não, eu não fico assim. Às vezes eu acordo várias vezes na noite, mas se eu bati a cabecinha no travesseiro, eu durmo. Aí às vezes ela está conversando comigo, ela está contando algumas coisas que aconteceu na escola, alguns problemas, e aí de repente eu estou respondendo a ela com um ronco. Ela fala, meu Deus, como é que dorme desse jeito? Aí no outro dia ela falou, eu estava falando com você e você dormiu. Como é que pode? Eu falo, deixa de ser invejosa. Você que fica rolando ali na cama, deixa de ser invejosa. A gente deita na cama para dormir, né? Mas Deus não faz isso, Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel está atento a você, a sua oração. Você desperta, você diz, eu quero orar, e Deus está lá ouvindo os seus filhos, porque Ele tem prazer. Por fim, nós aprendemos que devemos lidar com as provações, irmãos, orando e orando com fé. Orando com fé. Não podemos fazer como aquelas pessoas que por muitas vezes, diante das adversidades, dos problemas da vida, aí elas dizem assim, olha, só Deus, como se tivesse já chegado no limite, nada mais vai acontecer. Eu acredito, irmãos, que muitas pessoas falam assim, olha, só Deus. Elas estão querendo dizer para você, não tem jeito mais. Irmãos, quando se diz só Deus, é só Deus mesmo, e quando Ele quer agir, ninguém pode impedir o agir abençoador de Deus na sua vida. Mas peça com fé. Eu acredito, porque Deus não é Deus que possa mentir. Deus não é homem como nós, que mente, que disfarça, que muitas vezes age com hipocrisia. Não, Deus não mente. Diz o texto que peça, mas peça com fé. Com fé. Como você tem pedido a Deus? Irmãos, por muitas vezes as pessoas começam as suas orações e no meio da oração ele está tão comprometido com Deus que no meio da oração ele dorme. E aí ele vai concluir a oração, Deus, dorme com Deus. Eu não acredito que muitas vezes crentes não conseguem ter esse fervor nas suas orações. Você está falando com Deus, eu quero que você chegue na sua casa e quando você for orar, eu quero que você sinta a presença de Deus do seu lado ali, ouvindo você. E se você estiver chorando, sinta o Deus Todo-Poderoso trazendo você para o colo dele, dizendo, estou te ouvindo, filho, fale. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu estou aqui. O nosso Deus não rejeita a oração do seu povo, irmãos, desde que este povo coloque as suas orações diante dele com fé, acreditando. Eu sei que Deus pode, e eu sei que se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser abrir portas, Ele abrirá portas, mas se Deus quiser fechar as portas, Ele vai fechar as portas. Mas eu creio. Nós cremos em tantas coisas, irmãos, por que não crer, né, na soberania de Deus sobre as nossas vidas? Portanto, queridos, aprendam a lidar com as provações, buscando em Deus sabedoria, pedindo com fé, pedindo com temor, para você vencer as tribulações, as dificuldades da vida, para que você não fique pelo meio do caminho, em vez de avançar. Muitos retrocedem por falta de sabedoria. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar?